Conversamos agora com Marcelo Orsini, coordenador do Espiritismo BH, que acabou de fazer um giro pelo Espiritismo na Europa e vai dividir essa experiência com a gente. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Ana. E como que você fez esses contatos, determinou esses locais? Conta um pouco para a gente. Eu tinha um compromisso particular na Alemanha e aproveitei essa ocasião para tentar fazer uma excursão pelos alguns grupos espíritas na região e contei com a colaboração de uma internauta, uma pessoa muito assídua ao nosso site, e também com os irmãos lá da União Espírita Mineira nos ajudaram, alguns que já tiveram contatos no exterior, eles nos ajudaram a estabelecer o roteiro, Nós decidimos passar pela França, Holanda e Alemanha, e foi aí que nós fizemos essas visitas. Você planejou então as entrevistas, tudo deu certo antes mesmo de você ir? Uma vez tendo estabelecido os contatos, quais seriam as pessoas que iriam nos receber, aí nós pedimos indicações de pessoas a entrevistar. Geralmente coordenadores, líderes de conselhos, de grupos espíritas, e foi assim que muitas vezes um deles indicou o outro, e nós fomos fechando o circuito da viagem e encaminhamos as perguntas, as abordagens com antecedência, como é nosso hábito fazer. E sobre as impressões? O que os centros espíritas daqui, por exemplo, diferem dos de lá, estruturalmente, na forma de ser conduzidos? Eu não fazia ideia de o que eu iria encontrar. Realmente, o nosso conceito de centro espírita no Brasil, ele difere um pouco do que acontece nesses países que eu visitei. Naturalmente, eu estou falando da amostragem do que eu vi e do que eu ouvi falar dos presidentes dos conselhos e dos próprios grupos. Os brasileiros que coordenam os grupos espíritas no exterior, eles encontram certas dificuldades que nós não temos. Na maioria dos casos, por exemplo, no Brasil nós temos terrenos onde tem a casa espírita, é propriedade do próprio grupo, a maioria delas. Lá as pessoas têm que lidar, por exemplo, com salas alugadas. Às vezes as salas são alugadas por pequenos períodos na semana, ela não é usada integralmente como casa espírita, às vezes é um ambiente dividido. Então isso varia de caso a caso. É claro que tem os centros espíritas, os grupos espíritas com um ambiente dedicado. Mas quando é dessa forma, como nós observamos, então muitas vezes dificulta que o centro possa oferecer, por exemplo, um ambiente para o passe, um ambiente para reunião mediúnica. Às vezes a frequência ao centro não é muito constante, porque se aproximam pessoas que vêm de várias nacionalidades, com outras culturas, outras religiões, para saber o que é o Espiritismo. E, por causa disso, nós não podemos afirmar que seja exatamente o mesmo modelo. Mas, certamente, as lideranças espíritas nesses grupos, elas têm interesse que sejam, ou que pudesse ser como os nossos, que pudesse oferecer assistência social, evangelização infantil, tudo que um grupo espírita normalmente tem aqui no Brasil, educação mediúnica, o tratamento da desobsessão. Nós sabemos que o interesse deles é esse, é para onde eles estão migrando, mas nem sempre é assim. Mas e além dessa curiosidade, o que atrai as pessoas no caso? Aí vem um fator importante, a atração para o centro espírita. Normalmente o centro espírita é coordenado por brasileiros. São brasileiros que estão à frente das instituições no exterior. O que atrai outros brasileiros é a própria formação religiosa do brasileiro, a curiosidade com o espiritismo. É como aqui no Brasil uma pessoa procurando um centro espírita. Agora, para o estrangeiro ser atraído, para um francês, ou um holandês, ou um alemão, que foi onde nós passamos, nesses 3 países, e também nós já estivemos em Nova York, já tem uma entrevista gravada com a Jussara Korngold.
e também entrevistamos aqui a Sandra Mussi, lá de Toronto, para que o estrangeiro frequente a casa espírita, ele tem que ter o conforto da língua. Então, o brasileiro tem que recebê-lo com a língua nativa. Sim. Tem que saber explicar para ele o que é o espiritismo. Ele tem que encontrar literatura espírita na língua local. E aí também difere, porque nós aqui temos uma vasta cultura espírita, literária, e no exterior, em muitos casos, isso está sendo construído aos poucos. E você acabou participando também, pelo menos em parte, do Congresso Médico Espírita na Alemanha? O Congresso Médico Espírita, ele é um evento coordenado pela Associação Médica Espírita Internacional, que tem a liderança da doutora Marlene Nobre, que também é presidente do Congresso, da Associação Médica Espírita do Brasil, e ele acontece todo ano em vários países. No caso, exatamente no período da nossa viagem, ele estava acontecendo na França, na Holanda e na Alemanha, os 3 países que nós fomos. E nós tivemos a oportunidade de passar uma tarde, a última tarde do evento do Congresso Médico Espírita em Bonn, na Alemanha. E foi uma oportunidade muito interessante, porque nós podemos perceber o convívio, né, entre pesquisadores brasileiros, alemães e de outros países próximos, né, são psiquiatras, filósofos, psicólogos. Na Holanda, por exemplo, haviam estudantes de medicina participando do Congresso holandês, que também foi na época que nós estivemos lá, assim como a própria audiência brasileira, alemã. Mas é uma atividade que atrai muitas pessoas pelo aspecto do espiritismo fenômeno, ciência. Sim. São pessoas que estão interessadas nas experiências quase morte, nos desdobramentos da alma, né, da emancipação da alma, todos esses fenômenos espirituais. Isso é que os atrai mais. E sobre o Divaldo Franco, por exemplo, aqui a gente sempre ouve muito falar da presença dele no exterior. E lá, como que é? Ouve muito também? Uma ótima pergunta, porque particularmente eu sempre tive uma visão do Divaldo no exterior como se fosse uma coisa sofisticada, como se fosse assim, uma pessoa que está indo ao exterior para poder dizer que fez palestra em tal país ou em tal país, como se fosse alguém muito importante. Então isso foi uma pequenez da minha parte em termos de perceber o real papel que o Divaldo Franco desenvolveu como semeador da doutrina espírita no exterior. Várias pessoas nos relataram a respeito de como a sua presença para fazer palestras, quando ainda em muitos grupos não existiam, atraíam muitos visitantes brasileiros e nativos do país. E com isso, grupos espíritas foram formados, pessoas se comprometeram a desenvolver espiritismo, ele se comprometeu a retornar ao país para ver como que a coisa estava se desenvolvendo. Então, nós realmente ficamos muito bem impressionados com o trabalho que o Divaldo Franco desenvolveu durante todos esses anos, em todos esses países que nós tivemos. Nos relataram, às vezes, até as condições para ele, muitas vezes assim, desconfortáveis pelo volume de trabalho, pela condição do que ele tinha que fazer, ou seja, então não foram viagens de turismo, de espírita no exterior, foi viagem de trabalho, um trabalho sério, realmente uma pessoa respeitável, e assim como ele, outros espíritas renomados também exerceram esse papel de semeadura, de divulgadores do espiritismo, de motivadores, né, da doutrina espírita no exterior. Então, por isso, nós admiramos ainda mais o trabalho que o Divaldo Franco fez, faz e ainda está por fazer, porque nós tivemos informação de que já está planejado o retorno dele nessas regiões que nós tivemos em 2013. Você passou por alguma experiência interessante, alguma curiosidade, alguma coisa marcante lá? Se você me permitir, antes de eu entrar nesse fato em si, eu gostaria de dar uma visão de como é que foi esse caminho que eu percorri. Porque nós tivemos em Paris com o Pierre Etienne,
que é um dos coordenadores do Conselho Espírita francês e é o presidente do Centre, eu não sei se falar francês direito, mas é Centre Le Chemin, é como se fosse assim, o Centro Espírita, o Caminho. O Pierre, ele nos recebeu e depois nós fomos para a Holanda, onde nós tivemos contato com a presidente do Conselho Espírita holandês, a Maria Moraes, e com um grupo de pessoas, de voluntários e coordenadores de 2 casas espíritas na cidade de Haia, que o nome holandês é Den Haag. Então, nós, tendo feito esse trabalho na Holanda, nós adentramos a Alemanha por Bonn, onde nós tivemos presença no último dia do Congresso Médico Espírita. Conhecemos a doutora Marlene Nobre, que também nos concedeu entrevista, a Fernanda Goebel, que faz um trabalho muito interessante no campo da mediunidade, e também uma senhora da capital Luxemburgo, do país Luxemburgo, que tem uma casa espírita lá, é presidente de uma casa espírita, também fez conosco uma entrevista muito reveladora. E nós não queremos, naturalmente, antecipar para o internauta o conteúdo dessas entrevistas, porque nós vamos publicá-las no Espiritismo BH. Eu já estou curiosa. Em fevereiro de 2013. Para saber essas revelações. Porque nós temos que ter um tempo também para editar, acertar o material. Nós estamos fazendo isso ainda. Em seguida, nós seguimos para Düsseldorf. Conhecemos Teresa Matos, que é presidente do Freundeskreis Allan Kardec, que significa Círculo de Amigos do Allan Kardec. São grupos espíritas muito interessantes esses. E finalizamos na Alemanha, em Stuttgart, com a presidente da União Espírita Alemã, a Maria Gekeler. E é exatamente aí que teve um episódio que nós achamos assim, não apenas curioso, como também tocante, porque essa nossa irmã, ela nos apresentou a União Espírita Alemã, que é no mesmo ambiente que tem o grupo Seele, que significa alma, é uma abreviatura que significa alma, a palavra alma, né, do alemão para o português. E depois que ela encerrou a visita, nos mostrou todas as instalações, nós já estávamos nos retirando quando veio uma família de portugueses, pai, mãe e 2 crianças. Que chegaram ao Chegaram acaso. na rua, nos encontraram na rua. E o rapaz era um pai jovem, ele estava muito perturbado, muito agitado, e a esposa falando, pedindo, nos indicaram para vir aqui, não sei o quê, nós gostaríamos de conhecer, porque ele está tendo visões, eu também estou tendo visões, alguma coisa desse tipo. Então, a Maria Gekeler abriu novamente a casa espírita, nós adentramos o recinto, e a minha esposa estava comigo, ela ficou fazendo a sala, né, para a senhora, para as crianças, e enquanto isso nós levamos o rapaz para a sala de passes, porque foi uma improvisação, né? Naturalmente não é a condição ideal, mas nesse ambiente ele incorporou, ele teve um processo de psicofonia, estava com um processo muito complicado, por sinal, e ali foi tipo um curativo, um pronto-socorro que nós fizemos com ele. Ele, depois que passou por esse tratamento de curto período, ele recuperou bastante, voltou à normalidade, à tranquilidade, mas isso nos chamou a atenção exatamente para mostrar como é importante esse trabalho espírita nos países que estão implementando o espiritismo, como é importante o tratamento espiritual pela desobsessão, que é vamos dizer assim, uma epidemia mundial, como está na própria literatura espírita, e as pessoas desconhecem o tratamento que o espiritismo pode dar, a terapêutica espírita. Não há uma formação das pessoas para oferecer isso. Então, isso é que nós achamos assim curioso, né? Perceber como que uma família de imigrantes na Alemanha, que eram portugueses, procuraram uma casa espírita, que é um espiritismo, vamos falar assim, o Brasil, que é o carro-chefe do espiritismo no mundo, essa que é a verdade, né, através desses representantes, para poder encontrar a solução. Porque alguém falou, vai lá, que lá eles vão achar a solução para vocês. E realmente eles ficaram lá essa noite.
Nós tivemos novamente lá na noite seguinte e eles foram lá assistir palestra e tal, estavam presentes. Então foi muito interessante. Que bom, né? Que bom. E o que foi mais marcante nessa experiência, além desse fato, de toda essa curiosidade que você já nos contou? Teve alguma coisa marcante que te tocou, assim, te fez? Olha, o que eu considerei mais marcante, sinceramente, foi a força feminina à frente do espiritismo no exterior. É impressionante. Todos os lugares são as mulheres, os grupos espíritas são as mulheres que são as coordenadoras, são as tarefeiras. Claro que existem também os homens frequentando, ajudando, mas são mulheres que abriram o grupo espírita, que fazem questão do estudo sistematizado da doutrina, que estão batalhando pela tradução da obra de Kardec para o seu país, que estão procurando seguir as apostilas da FEB para manter a unificação do movimento, o modelo do movimento. Então, se hoje não conseguem fazer como nós fazemos, a preocupação está lá. Elas querem que a coisa funcione no nosso modelo. E são pessoas que lidam com dificuldades familiares, são esposas, mães, são trabalhadoras, precisam dominar a língua local, precisam fazê-lo, inclusive, para poder conseguir receber, explicar para o estrangeiro o que é o espiritismo. Então, nós ficamos muito sensibilizados com isso que nós vimos, né? E, por exemplo, a despeito de, na França, nós termos visitado o Pierre, nós ficamos sabendo que quem introduziu ou reintroduziu o espiritismo na França foi uma mulher. Porque, na verdade, à época do Kardec, o espiritismo se espalhou pela Europa. Aos poucos ele foi transpondo as fronteiras da França. Mas as grandes guerras acabaram com esse movimento, praticamente baniram o movimento espírita da Europa. E nós estamos aí com essas mulheres, são as bandeirantes do espiritismo, são as guerreiras. Se eu puder, com as minhas palavras, homenageá-las, elas se sintam homenageadas, porque realmente nós ficamos muito sensibilizados com esse trabalho que elas estão desenvolvendo. Marcelo, muito obrigada, então, pela sua entrevista. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco, muitas outras entrevistas contando detalhes de tudo isso que ele contou, um pouco, né, do que ele contou, agora com mais detalhes aí pra frente. Obrigada.